a luz. Vamos começar de novo. Vamos lá. Maravilhoso Deus, mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer por esta aula. Meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha trazer para nós entendimento, sabedoria, para que possamos crescer na tua palavra, meu Pai. Eu te peço, Santo de Israel, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, boa noite. A gente está na unidade 3 do livro de História da Igreja, e a gente conseguiu debater bastante sobre este livro, sobre esse material. Realmente, os debates são riquíssimos, e na última aula, no sábado, alguém pode me ajudar até que página nós fomos? Na página 75 a gente parou. 75? Obrigado. Obrigado, Tito. Então, vamos lá. Bom, nós estamos estudando já, esse tema é muito interessante, é um tema que eu amo, porque a história é maravilhosa, a história ensina, né? E a gente chegou na página 75 agora, falando da Contra-Reforma. Bom, o que é a Contra-Reforma? Vamos fazer uma análise simples. Bom, a igreja, você lembra, né, que lá depois de Constantino, ela se tornou uma igreja junto com a política, e as coisas foram tomando outros vultos, né? E a igreja foi se desviando da verdade, cometendo várias heresias, brigas políticas, brigas por poder, divisões, uma série de coisas, né? E quando chega ali para o ano, depois das cruzadas, no ano de 1200, mais ou menos, a igreja da época, católica romana, ela começou a perder muito prestígio, porque ela começou a explorar dinheiro, ela começou a explorar pessoas, e depois do ano de 1200, começou a se divulgar muitas heresias da igreja, muitas coisas erradas, e isto foi levantando pessoas insatisfeitas com a igreja. E essas pessoas insatisfeitas foram lendo a palavra de Deus e foram vendo que a igreja estava cometendo muitas heresias. E essas pessoas, muitas delas, eram próprias pessoas da igreja, padres que liam a Bíblia, que começavam a enxergar que aquilo não era o cristianismo. E esses padres, ou muitas delas pessoas ligadas dentro da igreja, começaram a manifestar discórdias da igreja, que era comandada pelo Papa, pelo sistema papal, né? Que quando você vê o Papa, você também vê lá uma hierarquia, arcebispo, bispo, padres, né? Então desce lá a pirâmide, o Papa está lá em cima e vem uma sequência de subordinados, né? E essas pessoas se levantando, começaram a levantar questões, começaram a criticar comportamentos, e essas pessoas foram sendo caçadas, mortas, presas, mas ficou uns 200, 300 anos, pessoas se levantando, até que vem o Martinho Lutero, Martinho Lutero, ele não é o primeiro, não, muito pelo contrário, né? Depois de uns 200 e poucos anos que ele aparece, de pessoas lutando pela, pela regularização da igreja, vamos chamar assim. E Martinho Lutero era um padre, e ele tinha boa intenção, pensou o seguinte: poxa, Deus me revelou, eu entendi o que é o evangelho, eu entendi que não precisa pagar dinheiro para tirar a alma do purgatório, aliás, tinha que a salvação era pela fé, né? Foi isso o embasamento de Lutero. E aí ele imagina o seguinte, ele pede uma audiência
com o Papa, pensando o seguinte: agora que eu descobri a verdade, eu vou lá conversar com o Papa vai voltar atrás e vamos corrigir a Igreja Católica. Essa era a ideia de Martinho Lutero, mas a coisa não aconteceu bem assim, juntando também com a época política, a época econômica, que muita gente já não queria mais ser submisso à Igreja, e juntando com as pessoas os movimentos da época, o conflito da época, juntando esse pacote todo, Martinho coloca lá as teses na catedral lá de Wittenberg, deu um branco aí, mas a gente vai falando aqui, e aí depois disso o negócio toma outro vulto, vai para vários países, e então nasce aí o protestantismo, e esse protestantismo, além de Lutero, levanta também Calvino, levanta Zwinglio, levanta outros reformadores, que cada um começa a ter a sua, vamos dizer, a sua doutrina de fé, né? Martinho Lutero, são os luteranos, traz uma, os calvinistas trazem outras, o Zwinglio traz outra, aí nasce o puritanismo, e aí como, guardado as proporções, é como se abrisse hoje um monte de igreja, cada denominação defendendo uma parte e tal, e aí o negócio começou a abrir, né? E de lá para cá você vê que hoje, eu perguntei, o Roberto até levantou na última aula lá, eu perguntei quantas igrejas evangélicas tem, o Roberto até falou, acho que 2.000 e tanto, não sei o quê, né? Isso quer dizer, aí vai abrindo, hoje, por exemplo, já tem mais a Luz e Vida, né? Então teria que pôr Luz e Vida lá também na conta lá, viu, Roberto? E aí foi levantando, então, e do protestantismo para cá, o que aconteceu também foi a impressão, a Bíblia, né, foi a impressão com a invenção lá de Gutenberg, criou-se a impressão da Bíblia, criou-se a tradução de várias Bíblias. Alguém levantou a mão? Acho que foi o Luciano? Pode falar se alguém falou. Aí, 2.000 aqui só no Brasil, né, pastor? Fora o Roberto levantou, Luciano, eu não tenho certeza, mas são milhares, né? E aí então, levantou vários reformadores, né? E aí houve a divisão chamada de protestantismo. Bom, aí, o que aconteceu? A Igreja Católica, ela começou a perder o poder, ela começou a perder os fiéis. E vocês viram que um pouquinho antes disso teve a cisão também da Igreja ortodoxa, né? Então, a Igreja Católica, que era soberana, ela, bem um pouco antes, né, de mês para trás, tem a cisão da divisão da ortodoxia, da Igreja Católica, e agora perde, então, para os protestantes, e o negócio começa a fugir do controle. E aí a Igreja Católica pensou o seguinte: nós precisamos fazer uma contra-reforma. Essa contra-reforma, ela é uma coisa interessante de entender. Quando a Igreja Católica resolve fazer a contra-reforma, o que aconteceu dentro da Igreja Católica? Havia uma turma da Igreja Católica que começou a pensar o seguinte: olha, os protestantes têm razão em várias coisas. Realmente, tem muita coisa errada dentro da igreja. E aí, uma boa parte da Igreja Católica, eles pensaram na contra-reforma da seguinte maneira: olha, gente, se nós fizermos uma proposta de contra-reforma, o que vai acontecer? A gente vai matar o protestantismo. Porque as pessoas vão entender que a nossa proposta de contra-reforma vai atender os anseios de todos. Então, eles pensaram em fazer uma proposta para parar com o protestantismo. Mas dentro da Igreja Católica também havia um grupo muito forte que não queria fazer
a Contra-Reforma. Ou seja, havia também dentro da igreja um grupo muito forte que pensava assim: não dá para a gente fazer essa Contra-Reforma, porque se a gente fizer a Contra-Reforma, primeiro a gente vai ter que admitir que nós estávamos errados. Isso é ruim para nós, como imagem. E segundo, se nós admitirmos que nós, porque se defendia a infalibilidade papal, ou a infalibilidade da Igreja Católica, e eles eram representantes de Deus na Terra. Então, admitir que a Igreja Católica estava errada não era fácil, era uma coisa que ia trazer muito desgaste, e, mesmo que admitissem, eles entendiam o seguinte: não vai dar para a gente fazer uma proposta, porque eles não vão aceitar, a gente vai tentar remediar, e aí a gente vai dizer que a gente errou, e agora, então, eles ficaram numa situação que não dava para abrir mão de alguma coisa e manter o poderio. Então, essa contra-reforma, ela precisa ser entendida dos dois viés, daqueles que estavam na igreja e achavam que devia ter alguma coisa para segurar a turma, mas também tinha aqueles que diziam o seguinte: não dá para dizer que a gente errou, porque senão não vai ter fim o negócio. Deu para entender isso, pessoal? Deu? Então, aí nasce a Contra-Reforma. E aí, a Contra-Reforma, dentro da Igreja Católica, ela vem como um rolo compressor, mesmo para aqueles que ainda queriam ficar dentro da Igreja Católica. Então, aí aconteceu uma coisa assim: ela veio com um rolo compressor, matando, torturando e chamando de herege, excomungando, chamando de herege e determinando que essas pessoas iriam para o inferno. Então, imagina, essas coisas vieram lá de cima. Então, mesmo quem era padre dentro da Igreja Católica e que tinha vontade de ter uma reforma, havia duas opções para esse grupo: ou obedecia à Igreja Católica a rigor, morrendo essa ideia de tentar reformar alguma coisa, ou saía da igreja e era herege, ia para o inferno. Aí, veja como é interessante você entender a história. Se você não entender, você vai perder tempo. Aí, veja bem, vou dar um time aqui para a gente vir para o dia de hoje. Às vezes eu ficava perguntando assim: o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, né? Outros padres, padre Zezinho, que eu amava, né? Amo ele. Aí eu ficava pensando assim: esses padres são tão inteligentes, eles têm um dom de pregar, um dom de falar, né? E eu pensava assim: por que esses padres não continuam na Igreja Católica? Por que não sai, já não torna um pastor? Inclusive, por exemplo, o padre Fábio de Mello é bonitão, será que ele não quer casar? Então, por que não muda logo para o pastor? Né? Então, aí você fica pensando assim: imagine, as pessoas vêm de um sistema pesado, é difícil para elas sair hoje. A gente já viu alguns testemunhos de padres que até, isso João Ribe falava muito, né? O padre dizia assim: olha, filho, vai para uma igreja evangélica. Aí a pessoa fala assim: mas padre, então por que o senhor não vai se o senhor está dizendo que lá é o certo? Fala: filho, para mim já é tarde, eu não tenho mais como voltar atrás. Então, tem pessoas que chegam nesse ponto e falam: não, eu acho que eu já avancei muito, não dá mais. É igual quando você encontra uma pessoa nas drogas: não, eu já fui muito longe. Então, a pessoa acha que ela não tem mais como voltar, né? Então, acaba morrendo no erro, né? Mas eu estou falando isso para você entender como que era a situação da época da Contra-Reforma. E aí entra, então, a Contra-Reforma como um rolo compressor. Até aí, tudo bem? Alguém quer falar? Pastor Geraldo, boa noite, viu? Estou fazendo um apanhado aqui para a turma entender, porque eu sempre falo o seguinte: olha, se você não entender o foco, se você não entender o objetivo, se você não entender por que você vai usar isso, se você não entender por que isso é importante, não adianta você ficar lendo o livro. Não adianta você ficar decorando o livro, você tem que entender
e ver onde é que isso mexe com a sua vida, ok? Pastor, pode falar, querido. Tá, seu microfone está fechado. Pastor, Geraldo, a gente não está te ouvindo. Veja agora. Não, está sem som isso daqui, viu? Vocês estão ouvindo aí o pastor Geraldo? Tá? Não, né? Ninguém está ouvindo, não, pastor. Não, estamos ouvindo, não. Está aberto o microfone seu, mas está sem som. Não sei se está ligado aí. Mas a hora que... Parece que o microfone dele está fechado. Parece que o seu microfone está fechado, ou está desligado lá, o ponteirinho ali. Mas uma hora, se eu entrar aí o senhor fala. Bom, aí na página 75, a gente tem aí uma série de coisas. Então, veja, ele começa falando isso, que a igreja havia perdido o terreno e ela precisava recuperar o terreno, ok? E aí, ele fala o período. Houve um concílio de Trento, né, convocado no ano de 1545, pelo Papa Paulo III, com o objetivo de investigar os motivos e colocar a fim àquilo que dera causa à reforma. Esse movimento, né, ele durou 20 anos, mais ou menos, durante o governo de 4 papas. A partir desses esforços, a Igreja Católica, veja, esperava que a separação entre católicos e protestantes teria fim, ok? Foi o que eu falei. Era a ideia, que se voltasse, né? Depois, lá no fim, ele fala assim, outra grande força no movimento de contra-reforma foi a Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, fundada em 1534, pelo espanhol Inácio de Loyola. Era uma ordem monástica, caracterizada pela combinação da mais severa doutrina, está na página 76 lá em cima. Intensa lealdade à igreja e à ordem, profunda devoção religiosa. Veja, eu tinha uma carta, eu não sei se alguém tem isso, ou se alguém já viu, a carta de juramento dos jesuítas. Quem já viu aí? Pesquisa depois na internet, carta de... Não sei se é tão fácil você conseguir. Carta de fidelidade, juramento de um jesuíta. Essa companhia, eles eram como se fosse um exército de guerra mesmo, tá? Veja aí o que ele fala na página 76. Uma devoção religiosa e um marcado esforço para arrebatar prosélitos. Seu principal objetivo era combater o movimento protestante, tanto com métodos conhecidos como com formas secretas. A ordem dos jesuítas tornou-se tão poderosa que levantou contra ela oposição até mesmo nos países católicos. Foi suprimida em quase todos os países da Europa, e por decreto do Papa Clemente XIV, no ano de 1773, a ordem dos jesuítas foi proibida de funcionar dentro da igreja. Apesar desse fato, ela continuou a funcionar secretamente durante algum tempo. Veja, uma ordem secreta, ela foi proibida pelo Papa, mas ela funcionava escondido. Veja como que era o sistema da igreja. Hoje é uma das forças mais ativas para divulgar e fortalecer a Igreja Católica Romana em todo o mundo. A perseguição ativa foi outra arma poderosa usada para impedir o crescente espírito da reforma. Os protestantes também... Olha, presta atenção nisso, igreja. Amados, olha o que está escrito aí, Roberto. Viu aí? Os protestantes também perseguiram... Pastor Geraldo, pode falar. Mas ainda está sem som. Tem hora que deu uma... Talvez se eu tenha que sair e entrar de novo, viu, pastor? A gente não está te ouvindo. Os protestantes também perseguiram e até mataram, porém, geralmente isso aconteceu por sentimentos políticos e não religiosos, tá? É onde eu falo, na onda, aproveita e usa todo mundo, né? No continente europeu, entretanto, todos os governos católicos preocupavam-se
em acabar com a fé protestante. Olha só o que ele fala. Todos os governos católicos, usando para isso a violência e a espada. Na Espanha, estabeleceu-se a Inquisição, por meio da qual inumerável multidão sofreu torturas e muitas pessoas foram queimadas vivas. Veja, mais uma vez, né? Eu estava falando com o Alexandre aí no início da aula, né? O que nós estamos lendo aqui, isso também está na história secular. Não é só na história, isso não é contado por evangélicos que querem defender a fé evangélica protestante. Isto é história, porque isso ficou gravado, a noite de São Bartolomeu. Entra lá, é uma história. Ok, até aí? Se alguém quiser falar? Tá aqui, ó, a noite de São Bartolomeu. Pesquisa lá para você ver a noite de São Bartolomeu, né? Foi uma guerra sanguinária para matar os protestantes. A morte mesmo. Então, essas coisas, né? É onde eu falo que a gente tem que ter a mente aberta para a gente entender o que aconteceu e assim, não é oposição, são fatos, né? Aí depois, lá embaixo, ele fala, olha, só para fechar segundo alguns historiadores, morreram nesta ocasião de 20 a 70 mil protestantes. Você já imaginou uma Pirassununga inteira morta, massacrada? Porque foi um massacre, né? E pela igreja romana, né? Então, isso tudo são fatos, tá? Aí, conversão de raças nativas, aí eu já abro um parênteses pelo seguinte, né? Hoje, há uma polêmica, né, nos dias atuais, dizendo assim, que nós não podemos pregar para os índios, porque a gente estaria tirando dos índios a cultura, né? Mas, misericórdia, né? Se a cultura indígena é adorar espíritos mortos, a gente não pode falar de Jesus para eles? Eles têm o direito de conhecer e eles escolherem se eles querem ou não, né? Nós não podemos pregar para o africano porque ele tem seus deuses orixás. Ora, a gente tem o direito de falar para ele de Jesus, a gente não vai obrigar. E ele vai decidir o que ele quer seguir, né? Assim como nós temos o direito de ouvir outros evangelhos, outras religiões, e a gente tem que decidir. Porque tem pessoas que falam assim, olha, pastor, eu não recebo TJ na minha casa, né? Eu não recebo o Islã na minha casa, mas, meu filho, se você quer pregar para um Islã, para um TJ, você também não deveria dar a oportunidade dele falar para você? Pastor, mas tem gente que não tem entendimento, vai perder a fé. Problema de quem não tem entendimento. Mas se você não dá permissão para que a pessoa fale da fé dela para você, como que você vai querer falar da sua fé para ele? Né, Helena? Exatamente, pastor, eu concordo muito nisso, porque como que a gente vai falar do amor de Cristo se a gente for, né, demonstrar que é intolerante? E esse senso de só o meu é verdadeiro faz com que a outra pessoa não veja a gente como alguém que quer ajudar, veja como alguém que acha que é arrogante, que acha que é melhor, que é mais inteligente. Por isso que a gente tem essa, né, essa visão. E aí a pessoa fecha os ouvidos para o que a gente poderia estar levando para ela conhecer. Porque a gente reclama, né? Mas o Islã, ele não quer nem ouvir de Jesus e ainda mata a gente. Mas a gente também quer matar ele, então não pode a mesma moeda. Né? É a mesma coisa, de opiniões diferentes, meu amigo. Você pode pensar diferente de mim, você não é obrigado a pensar igual eu. Eu respeito, não quer dizer que eu concordo. Mas se eu não deixar você expressar a sua opinião para mim, só eu falo a minha para você, então não tem, isso não é um equilíbrio, isso não é sensatez, né? Então eu acho que essa questão é importante, ok? Aí, deixa eu ver aqui, ó. Bom, então ele fala essa questão no final da 76 e no início da 77, a questão
que a Igreja Católica, ela criou companhia para ganhar prosélitos, né? Pois não, Roberto? Pastor, outra coisa importante também de saber ouvir, dar espaço para ouvir, é que muitas vezes a Roberto, gente fala um precisa. pouquinho mais alto, só porque está um pouquinho baixo. Outra questão importante de ouvir, de deixar que essas pessoas se expressem e poder ouvir o que eles têm a falar, é entender o que eles creem. Como que a gente vai orientá-los sobre o que eles estão entendendo ou o que eles estão crendo de forma errada, se a gente não sabe o que eles estão crendo de forma errada? É verdade, é verdade. Isso muitas vezes tem sido uma barreira que a gente vê, infelizmente, principalmente no meio evangélico, que tem essa resistência de ouvir acerca das outras fés, eles acabam pintando a outra religião de uma forma equivocada. Aí as pessoas da outra religião, vendo que eles estão falando uma coisa que não é a verdade daquela religião, não acreditam no que a gente está falando. É verdade, tá certo. Até porque, se você ouvir eles, você vai ter argumentos para, naquilo que ele fala para você, você apontar o erro, né? Agora, se você nem ouve, né? E o pastor Geraldo, ele está com problema no som, mas ele escreveu ali, né? Que o Papa exterminou 100 mil anabatistas, né? Então, é uma coisa. Então, de vez em quando, dá uma olhada no chat aí, que tem umas observações importantes. Aí depois a gente entra na Guerra dos 30 Anos, aí na página 77. A Guerra dos 30 Anos, que durou, olha, você vê aí que já, se você for pensar, até é recente, né? Aí a gente está falando aí de 400 anos, né? A Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, é dominada uma série de guerras ocorrida entre diversas nações europeias, especialmente na Alemanha, por motivos variados. Olha, presta atenção, a gente tem que ser bem atento nessas questões, né? Muitas vezes a turma joga o evangélico ou o católico no meio da guerra para tirar proveito, porque o diabo é sutil, né? É igual quando você vê uma briga de parente, o outro não gosta de uma pessoa, põe o outro no meio e faz aquela confusão, né? Veja, os motivos na Alemanha lá são variados. Rivalidades religiosas, dinástica, territoriais, comerciais. O conflito marcou a transição do feudalismo para a Idade Moderna e envolveu uma série de países em volta da região onde hoje está a Alemanha. Teve como elemento catalisador as disputas religiosas decorrentes das reformas. Olha aí, ó, disputas religiosas decorrentes das reformas protestantes. Então, veja, a coisa estava pegando fogo na época e todo mundo pegou carona. Então, esse é o problema. Quando tem um estopim, né? Às vezes até alguém não gosta de uma pessoa, ou não gosta de uma igreja, ou não gosta de uma situação. Aí ele está ali, está bravo com aquela pessoa. Aí quando ele pega alguém brigando com essa pessoa por outro motivo, ele já começa a fazer o seu panelinha, fala, mano, já que ele também não gosta, vamos pegar ele. E começa a se unir em prol de derrubar alguém. E nessa daí é que muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus entra no meio de uma situação. Como aconteceu aqui que ele tem colocado bem claro, né? Muitas vezes entrava como se fosse a reforma protestante, mas tinha gente tirando partido. Inclusive, só para você ter ideia, né? Nós vamos fazer a carreata para Jesus agora quinta-feira, né? E no Conselho de Pastores, a gente estava falando assim, olha, nossa carreata, ela não tem propósito políticos, ela é para glorificar a Cristo. Mas a gente pensou o seguinte, a gente tem que ficar atento, até pensamos em pegar umas pessoas de moto, falar, gente, fica atento, porque sempre entra um para tirar proveito, entra um com bandeira lá do PT no meio, ou com bandeira do Bolsonaro, e a pessoa quer tirar proveito, e aí vão falar, tá vendo, os evangélicos bolsonaristas ou petistas entraram, e aí a gente acaba, sabe, a gente tem uma intenção de fazer
uma carreata para Jesus, mas as pessoas distorcem e tiram proveitos. Então, veja que até na nossa carreata, a gente está pensando em colocar motoqueiros e ir na frente para não deixar entrar ninguém com bandeira política. Mas corre o risco, né? O político, ele fica atento, opa, vou tirar proveito, vou lá, vou passar na marcha dos evangélicos, porque todo mundo vai dizer que eu estou apoiando, e já aconteceu isso nas outras marchas que a gente fez. Então, veja que, infelizmente, às vezes você tem boa intenção, aí depois sai na imprensa, olha lá, os evangélicos apoiando o prefeito, apoiando o vereador, apoiando, e não é verdade, né? Às vezes, orar pelos políticos, sim, isso nós vamos fazer, mas pôr a bandeira dele no meio de Jesus, isso não é o que a gente vai fazer, tá? Aí, depois ele fala assim, olha, o equilíbrio manteve-se enquanto os credos predominantes restringiam-se às religiões católicas e luterana, mas o advento do calvinismo complicaria o cenário. A nova linha religiosa do calvinismo conquistou diversos governantes. Veja que interessante o que ele está falando, que havia uma guerra, né, entre o luterano, que é o Martinho Lutero, porque ele saiu da católica, e o catolicismo. Quando entra o calvinismo ganha simpatia de alguns governantes da época. Então, começou a se formar blocos de divisões, né? Os jesuítas e a Contra-Reforma, por outro lado, contribuíram para que o catolicismo recuperasse força. Então, veja que nessa guerra juntou muita gente. E aí ele fala, o estopim do conflito. As tensões religiosas cresceram na Alemanha no último quarto, agora na página 78, lá em cima, durante o século XVI. Durante o reinado de Rodolfo II, a ação católica foi extremamente agressiva, e por causa disso foram destruídas várias igrejas protestantes e tomadas uma série de medidas contra a liberdade de culto. Contra essas atitudes foi fundada em 1608 a União Evangélica. Em resposta, também foi fundada no ano seguinte a Liga Católica. Veja a guerra. Um cria a Liga Católica, o outro a União Evangélica. Na região checa da Boêmia, havia um impasse. A maioria da população era protestante, mas o rei Fernando II era católico. Fernando II era da dinastia dos Habsburgo e também duque de Estíria, da Áustria. Fervoroso católico, educado pelos jesuítas e herdeiro da aliança entre os Habsburgos e o papado, Fernando reprimiu violentamente os protestantes, destruindo templos e impondo o catolicismo como única religião permitida no reino. Aí entra essa outra questão, né? Quando dizem assim, né? O Estado é laico. O que é o Estado laico, né? Teoricamente, o Estado não deve interferir na questão de fé. Mas no Estado Islâmico, por exemplo, você vê que lá tem a Sharia, que é a lei islâmica, né? E essa questão de tentar impor é uma coisa que está na cabeça do homem. É por isso que, às vezes, eu sou contra quando faz um movimento assim, gente, vamos fazer uma placa e colocar lá na entrada da cidade, Pirassununga pertence ao Senhor Jesus. É certo fazer isso? Não, não é. Por quê? Porque tem que ser o livre-arbítrio, a pessoa tem que escolher. Assim como você não gostaria que colocasse lá, olha, esta cidade pertence ao Orixás, ou pertence ao Exu, né? Como a Bahia faz e a gente mete o pau, né? Então, às vezes, a ideia de querer impor à força o cristianismo, até na nossa cabeça, se a gente não tomar cuidado, acontece isso. Às vezes a gente quer tomar no poder, na força, e Cristo não faz desta forma, ok? É verdade, pastor, porque a gente precisa pensar que se uma pessoa com um pensamento parecido com o nosso, a gente não ia se incomodar. É exatamente isso que o senhor falou, né? Ter um presidente, um governante que é evangélico, que fala de Jesus, mas se fosse, né, para principalmente aquelas
essas seitas, né, mesmo, seria algo muito agressivo, eu acho, assim, e a gente sabe que essa questão de poder muda, né? Então, é perigoso quem vai estar lá na frente tomando as decisões. É verdade. Então, às vezes, a gente tem que se policiar, né? Porque quando a gente vê o Bolsonaro indo na igreja evangélica, ou subindo numa marcha para Jesus, a gente levanta a bandeira, tal, Bolsonaro, tal. Mas e se o Lula fizesse isso do outro lado? A gente ia querer guerrear, né? Então, assim, Jesus, sendo Deus, ele não obrigou ninguém a servir a ele. Nem Deus obriga. Se Deus não obriga, se Jesus não obrigou, é um livre-arbítrio, é uma escolha, a gente também não pode fazer isso. É um risco que a humanidade corre. Pois não, Lu? A Luciana que levantou a mão? Pode falar. Quem levantou, pode falar. Tá? Tá ouvindo agora? Tô. Estava desligado o microfone. O senhor falou no começo do livro que Jesus veio para trazer a liberdade, né? Para libertar o homem, né? Isso. Mas com a religião veio para aprisionar o homem de novo. Verdade. Verdade. E dentro desse aprisionamento, tem até igrejas, pastores, que prendem o seu membro. Não, você é preso. Tem até pastores, igrejas, que falam o seguinte: se você sair daqui, você vai sair sob maldição. Então veja que essa ideia de poder, de tentar dominar o homem, a força, ela é do homem, do coração do homem. Mas é errado. Eu vi um testemunho agora à tarde, de uma moça que ela disse que ela entrou para a igreja, ficou muito tempo na igreja, e quando ela decidiu sair, sair da igreja, sem ter outra religião, o pastor, os começaram a julgar ela, a amaldiçoar ela, né? Falou que Deus ia até amaldiçoar ela mesmo. E ele disse que ela foi para um terreiro de Umbanda e lá ela se encontrou. Você vê, mau testemunho, né? Mas assim também, as pessoas não estudam a palavra, esse é o meu desespero, né? Bom, mas aí vamos um pouquinho para frente. Mas veja, mais uma vez, gente, me perdoe, eu sou muito repetitivo em algumas coisas. Mas por quê? Porque eu me incomodo demais com essas coisas. Quando eu falo assim, gente, precisa conhecer a história para não cometer os mesmos erros. Se você conhece a história, você não vai cometer os mesmos erros. A tua mente vai abrir. Então, essa simples questão que nós estamos vendo aqui na história, que nós estamos levantando essa polêmica, mostra o quê? Meu Deus, quantas atitudes erradas são tomadas por pessoas que não conhecem a história, ou não leem, não estudam. Então, por isso que eu falo, leia a palavra, estuda, medita, abre a mente, não julgue, pense, né? São coisas básicas do cristianismo, mas que muita gente não tem, né? Então, você estudando a história, você fala, poxa, pastor, eu não tinha visto desta forma, eu não tinha pensado nisso, poxa, pastor, eu não tinha ideia que muitas vezes o cristão ele tem a boa ideia, ele levanta uma briga, mas ele causa um estrago muito grande porque as pessoas vão junto, né? Um exemplo simples, a gente vai fazer a carreata para Jesus. Se a gente vai fazer e os políticos se infiltrarem e começarem a falar de política, a gente tinha que cancelar a marcha, porque eu não vou fazer, porque eu quero glorificar Jesus, e eles vão estragar e vão tomar. Depois eu não consigo convencer as pessoas de que nós não estamos defendendo a política, nós estamos levando Jesus, né? E porque às vezes a pessoa acredita no que ela quer, né? A informação se deturpa, né? Mas, mais uma vez, isso é a importância de estudar a história da igreja, né? Aí, na página 78, ele chama lá os defensores da fé, uma organização boêmia que defendia protestantismo e um braço da União Evangélica na região da Boêmia liderou
A reação a Fernando. Olha aí. Invadindo o Palácio Real em 23 de maio de 1618. Veja o que eles fizeram aí. Leia aí. Vai, alguém comenta. Hein? Jogou as pessoas pelas janelas, né? Tá certo? Em nome de Jesus, né? A pior parte. Então, mas você acha que Jesus aprova isso? Bom, vamos em frente, vai. Vamos em frente. Aí depois, vamos lá, episódio. Jesus provou a atitude Então, de Pedro por ter cortado a orelha do soldado. o cristianismo, né, é totalmente diferente do mundo, as armas são diferentes. Aliás, é tudo o inverso, né? Se você quiser melhor dar do que receber, se não tem dar para você dar outro, é tudo diferente. Mas vamos lá. Aí ele fala um pouco, ó, defenestração de praga, ficou conhecido esse dia aí, mas deve ter alguma palavrinha errada, é defenestração, deve ser alguma outra coisa. O que considera o marco inicial da guerra para os dois lados. Bom, aí também você tem as datas. O pastor precisou sair. Deus abençoe, pastor. As hostilidades causaram sérios problemas econômicos e demográficos na Europa Central e tiveram fim com a assinatura em 1648 de alguns tratados. O de Münster e de Osnabrück, deve ser aqui em bloco, são chamados Tratados de Westfália. O Tratado de Paz de Westfália fixou os limites do Estado católico e protestante, que duram até hoje. O fim desse conflito pode ser considerado como o marco inicial do período da Reforma, ou seja, o período da Reforma pode ser considerado terminado nesse ponto. Então, se nós considerarmos que terminou a Reforma nesse ponto, você viu que foi em 1650, mais ou menos, né? 1618, né? Mas você sabe que depois disso ainda houve muita perseguição, né? Conclusão, a reforma protestante significou o resgate da pureza do evangelho e foi a base do retorno às escrituras. Foi o momento do rompimento definitivo com o paganismo religioso que a igreja havia abraçado na época e o estabelecimento de valores e princípios centrados na Bíblia, na pessoa de Cristo, sua graça, na fé verdadeira e na glória somente a Deus. Olha lá, aí entra lá os 5 pilares que nós falamos. Os 5 valores fundamentais, conhecido como as 5 solas da reforma, né? E olha que bacana essas 5 solas, nós concordamos com elas. Solo Christus, somente por Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sola gratia, a minha graça te basta, né? Só a graça de Jesus. Sola fide, o justo viverá pela fé. Soli deo glória, glória somente a Deus. E se tornando o fundamento da teologia reformada. A Igreja Romana havia cometido um desvio teológico tão flácido e vexatório que nem mesmo o povo tinha acesso à leitura da Bíblia, excluindo assim uma prática nobre da Igreja, de Atos. Então, veja, na página 79, lá em cima, ele fala das 5 solas da reforma, que são importantíssimas, e que nós, até hoje, concordamos com as 5 solas, ok? Alguém quer falar sobre as 5 solas? Eu ia só abrir um parênteses, pastor, que essa palavra fenestração vem da área médica, né? Abrir, a defenestração, né? Fenestrar obrigado. quer dizer abrir. Defenestrar, então, provavelmente é fechar, né? Então, daria para relacionar alguma coisa como fechamento de praga, deve ter sido por isso, né? Bom ter doutor aí no meio, né? Obrigado, tá? Então, vamos lá. Então, tá, e aí na página 79, tão importantíssimo, nessas 5 solas, depois ele fala, mas os desvios teológicos vão além com a oficialização do purgatório e com o culto de imagens. Por fim, a venda de indulgências, ou seja, pagar pela salvação, foi o maior golpe da Igreja Romana contra a pureza do Evangelho. Alguém tem dúvida? O culto também foi resgatado. Depois nós vamos ver na história da Igreja, agora tem uns especialistas aí que procuram rápido, né?
Eu tenho no outro livro de teologia lá, e é muito importante você ver isso, as datas que foram instituídas as heresias. Por exemplo, essas heresias do purgatório, heresias de pagar, ela não veio lá com Constantino, ok? Lá em Constantino, uniu com a política, a coisa foi se perdendo ano após ano, mas as instituições das heresias, elas vieram acontecendo todos os anos, ok? Por exemplo, dizer que Maria era virgem, imaculada, não foi lá no ano de Constantino, foi bem depois. Dizer que Maria subiu ao céu, foi bem depois. E purgatório, foi bem depois. Então, isso tem data por data, pois não, Moacir? Pastor, o batismo de criança, assim, né, sem ser... isso aí é uma heresia também? É uma heresia e foi colocado bem depois também. Então, depois, se vocês quiserem, mas vai ver em outros livros, mas eu tenho isso lá na igreja, e é muito interessante você ver as datas. Beto, você conseguiu alguma coisa? A indulgência, ela foi instituída em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII. Então, peraí, vamos marcar isso, gente. A venda de indulgência foi em 1300. 1300, ok. Tem mais alguma? Qual que Se você, por exemplo, o culto a imagens. Às vezes, isso depois tem que pesquisar bem, porque pode ter outros documentos. Ou a instituição, por exemplo, Bom, tem várias, viu, Roberto? Talvez não dê para ver agora. Por favor, Roberto, repete a primeira, por gentileza. A venda de indulgência é 1300, Antônio. 1300, depois de Cristo, ok? Pastor, Oi. se a gente for seguir o próprio livro aqui de História da Igreja, ele menciona em torno do ano 300, né, quando começaram a unir, né, as crenças pagãs com a igreja, né? Então, provavelmente as imagens devem ter chegado nessa época aí. Não, eu acho que foi bem depois, viu, Helena? As imagens, pelo que apareceu aqui, foi o segundo concílio de Nicéia, em 787. 780. Isso, 787. Determinou que a veneração de ícones e imagens não é uma violação do mandamento que afirma que quem venera uma imagem venera a pessoa retratada nela. Mas depois, Roberto, a gente tem todas as datas. Alguém conseguiu mais data aí? Tita, conseguiu, Luciano? Pastor, eu lembro que nos livros os sírios, nas datas dos sírios, Luciana, você pode escrever bem? O microfone seu tem hora que o som ele distorce. Se você puder escrever um resuminho aí. Não conseguimos entender. Aí é o seguinte, queridos. Depois a gente vai pegar data por data, mas o que eu quero que você entenda? Que a coisa aconteceu em vários anos, não foi da noite para o dia, tá? Aí, tem um microfone. Roberto, deixa o microfone fechado, porque está dando eco. Olha, vamos lá, gente. Na página 79, depois ele fala assim, ó. Mas o romanismo havia deturpado o culto também. E com as cansadas missas, cheias de artifícios religiosos, transformou o momento de devoção a Deus num período de tristeza e escravidão religiosa, sem vida e sem graça de Deus. As missas, como eram conhecidas, pareciam mais uma prisão obrigatória de um ritual que não oferecia ao cristão a oportunidade de uma nova experiência com Deus e seu Espírito, e nem mesmo transmitia a alegria da salvação, uma vez conquistadas por Cristo.
faltava a Bíblia, a pregação poderosa pela unção, o compartilhamento da fé entre membros do corpo, faltava a essência da verdadeira adoração do tempo, momento, da edificação espiritual, e os reformadores eram unânimes na reforma litúrgica. Enfim, depois a gente tem que ver, mas eu não acredito que foi em ano 300, não, foi bem depois, viu? Enfim, a reforma também missionária definia os caminhos verdadeiros da Igreja de Cristo. Onde quer que esteja a Igreja do Senhor, ali estaria também um povo livre, de uma teologia pura e restaurada, da liturgia que exalta unicamente a Deus e não ao homem, e de uma chama missionária que jamais se apagou. Bom, queridos, veja bem, se hoje, século 21, com Google, com internet, com Bíblia de várias traduções, inclusive do hebraico, né? Você entra hoje na internet, você transforma o hebraico para o português, o grego. Se hoje, com tudo isso, ainda tem coisas erradas, imagina nesse período aí que nem Bíblia tinha, né? Então, a gente viu na história, a gente passou por muita coisa. Gente, é muito rico essa história da igreja. Então, deu para a gente ver muitas coisas, e a gente vai chegando aí no fim da reforma para entrar na igreja contemporânea, que você vai ver mais um pouco de acontecimentos. Mas eu acho que, do capítulo 3, que mais você resume? O que você falaria? Pode ficar à vontade para falar. Pode falar, quem quiser. Ninguém quer falar? Até o Beto está quietinho hoje. Todo mundo quietinho? Eu acho que... Aqui tá barulho, meu filho está resolvendo participar. Pode falar um por vez. Então, pastor, não tem muito o que falar, fica difícil. São coisas polêmicas de falar. Eu acho que não é nem polêmica. Eu nem gosto de polêmica. Não, eu acho que não é nem ser polêmica, mas é assim, passa um filme na cabeça da gente. A gente vê tanta coisa que aconteceu na igreja. Eu estou fuçando aqui, pastor, procurando o batismo de criança. São tantas coisas que passam na igreja, tanta deturpação, tanto mal que fizeram para pessoas, para a igreja. E ainda hoje, por isso que quando a gente vê coisas erradas, a gente fica triste, fica com o cabelo em pé, mas é preciso ter muita prudência, né? Muita sabedoria do céu, para que a gente faça as coisas de forma a conseguir o melhor para o reino de Deus, né? Eu acho que é essa a questão. É nesse sentido, pastor, que eu fiquei quieto. Eu acredito que até por uma forma de pesar, porque quando a gente vê tudo o que aconteceu e aonde a reforma levou, que nem aqui na página 79 foi o auge do meu pesar, que nós chegamos às 5 solas. E hoje parece que de uma forma mesmo que indireta, essas 5 solas elas estão sendo corrompidas novamente. Quando a gente olha lá a primeira delas, dos 5 valores fundamentais, está lá, somente glória a Deus. Quantos homens nas igrejas a gente tem visto buscando a glória para si mesmo e por vezes acabando distorcendo a mensagem de Cristo com heresias, com enganos para esse fim e por aí vai. Hoje a gente está chegando numa situação, tá claro que estava escrito, é bíblico que a gente iria passar por isso, mas é triste de ver. Com certeza. É muito dolorido mesmo saber que o nosso Senhor morreu numa cruz por amor a nós. É muito triste
você saber que pessoas foram mortas por causa da Bíblia, e hoje ainda são mortas por causa da Bíblia. A Bíblia é um livro perigoso? Perigosíssimo. Porque o que eu falo? Quando a pessoa começa a estudar teologia, a mente dela abre e ela não aceita mais as coisas erradas. Por quê, Roberto? Aceitar a coisa errada é trair a Cristo novamente. E a gente não aceita. A gente parece que vê as pessoas crucificando Cristo. É a mesma coisa. A cada momento que eles fazem essas coisas, parece que eles estão crucificando Cristo novamente. Exatamente. A palavra de Deus diz isso. Vocês estão crucificando novamente a Jesus, né? Mas... Pastor, Oi? só para aproveitar isso que o senhor falou, e é uma coisa que geralmente acaba caindo nas nossas conversas, a respeito do livro perigoso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro perigoso de forma ampla, porque existe um perigo muito grande conhecendo, um perigo bom conhecendo, e existe um perigo muito grande em não conhecer também. Então, a Bíblia é um livro que ela por si só, ela é perigosa. É perigoso se você não conhecer, muito perigoso, porque existe o risco da perdição, de perder a salvação, de não buscar a salvação. Em contrapartida, quando a gente conhece, ela se torna perigosa de uma forma maravilhosa, porque nada mais tem importância além da salvação. É o que diz Oi, Tita, fique em paz, querido. Mas é o que diz a palavra, né? Conhecereis a verdade, né? Eu brinco, né? Que quem estuda a palavra fica chato. Por quê? A gente passa a ser chato. Às vezes falar, o pastor é chato, né? O pastor não gosta disso, o pastor não gosta daquilo, o pastor briga por isso. Mas é porque quando você conhece a história e você vê o filme, você vê o quanto de sangue derramado pelo evangelho, você fala, não, cara, pode não gostar de mim, pode brigar comigo, pode ir embora às vezes, né? Às vezes vai bicudo embora, pode ir. Mas a palavra é a palavra, eu não posso mudar a palavra. Eu não posso trair a palavra de Deus, né? Moacir está com a mão levantada? Não? Então, mas assim, queridos, realmente, estudar a palavra de Deus, ela te traz compromisso, ela traz responsabilidade. Pedro, né, que fala assim, olha, era melhor não ter conhecido a verdade, né? Porque uma vez que você conhece a verdade, você não tem mais para onde correr, né? Você não consegue negar. E assim, né? Às vezes a gente até pensa, né? Até onde é bom conhecer a verdade, né? É a mesma coisa assim, ó, você está trabalhando numa empresa, aí poxa, você está ali, tudo bem. Aí você vê um funcionário roubando a empresa. Aí você já está enrolado, né? Porque se você não fala nada, você está errado, você é omisso, né? Você é conivente, omisso, né? Aí se você fala, pô, você vai criar uma briga, né? E vão te chamar de dedo duro. Mas, poxa, você viu, você vai fazer o quê? Você não vai falar? Então, a verdade, ela liberta, mas ao mesmo tempo, ela traz essa responsabilidade, né? Mas o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos? Oi, Helena, pode falar, querido. O que eu acho mais importante, pastor, ignorem aí, por favor, gente, meu outro filho. Tá. O que eu acho que é o mais importante é que abre nossos olhos para a gente ter argumentos. Porque quando a gente não conhece, mesmo porque a gente saiba que aquilo é errado, né? Por exemplo, às vezes, né, um hábito ali, uma coisa que a pessoa que faz, às vezes, de outra religião, ela nem percebe que ela faz aquilo ali, porque ela nem reflete sobre aquilo, né? Faz porque é um hábito mesmo. E aí, se você vai conversar e te falta argumentos, né? Aí entra naquela questão que eu sempre falo muito com meu marido, que as pessoas falam assim, religião e política não se discute, né? E assim, eu e meu marido, a gente não podia ser mais opostos em pensamentos divergentes.
E a gente percebe o tanto que a gente consegue contribuir, o tanto que o fato de você abrir a cabeça, ouvir e falar, poxa, realmente, né? Não concordo, como o pastor fala, não concordo, mas o seu pensamento, eu entendo porque você pensa assim, e aos poucos a gente vai ganhando aquela pessoa, vai podendo, vai sabendo argumentar e vai podendo falar de Deus, trazer as coisas, né? Que são corretas. Quando eu falo assim, né, se a igreja toda estudasse teologia, estudasse a história da igreja, já ia ter outro temor, né? Você acha que as pessoas que você vê lá no banco conhecem a história da igreja? Conhecem a hermenêutica? Conhecem a verdade? Então, eu brigo muito, eu falo assim, ó, o cristão que não lê já está em pecado, né? Como é que a pessoa não lê a palavra, né? Mas, levantou, Manu? O Baruque dormiu? Hein? Seu microfone está fechado, viu, Manu? Aí, O agora. Baruque dormiu. Graças a Deus dá para falar. Amém. Fala baixinho para Eu não cheguei acordar. atrasada. Tá, eu cheguei atrasada. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não sei se foi falado sobre a página 70, mas eu ouvi o irmão Moacir, né, falando sobre a questão do batismo infantil. Me chamou a atenção essa semana quando eu estava estudando sobre Conrad Grebel, né? Ele estava lendo o Novo Testamento e ele identificou que não havia batismo infantil. Então ele começa ali, né, uma ruptura, aqui fala no livro que ele começa uma ruptura decisiva, que ele nega o batismo do filho dele, ele não quer que o filho dele seja batizado. É verdade. Nisso, a igreja começa a persegui-lo. E o pai dele morre decapitado, e o rapaz, né, o irmão que batizou o Grebel, ele morre afogado. É isso mesmo, Manu. Foi boa você ter falado. E a gente falou o seguinte, né, que é uma curiosidade, mas eu tenho no outro livro de teologia lá as datas que foram instituídos esses erros da igreja. Foram anos e anos, não foram assim no começo, né? Mas a gente volta e meia, né, Manu? A gente está sempre falando a mesma coisa. A verdade, ela é dura, mas não existe outra. Você quer uma verdade mais dura do que quando Jesus disse assim, olha, ninguém vai para o céu se não for por mim? Você tem que falar isso para as outras religiões? Né? Exatamente. Então, não tem muito como fugir, né, Roberto? Fala aí, vamos ver. Pastor, é nesse sentido da dureza, do peso da verdade, que eu vejo muita importância do que Jesus disse. Que o fundamental para segui-lo é negar a si mesmo. Porque a verdade é dura para o nosso eu. Sem dúvida. A partir do momento que o nosso eu ele é deixado de lado, esse peso, esse gosto amargo, vamos falar assim, da verdade, ele acaba se diluindo. E ela passa a ter um sabor diferente. Ela passa a ser, por mais que seja dura, por mais que seja difícil, ela passa a ser agradável. É assim, né? A verdade é como um dia Jesus fala assim, né? Para os discípulos, vocês também não querem ir embora? Pedro fala assim, Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida? Ou seja, não existe para nós que conhecemos a verdade, não existe outro caminho. Ou é inferno, ou é a vida com Deus, entendeu? No paraíso, a vida com o Senhor. Não tem outro caminho. Né? Oi? E não tem como aceitar a verdade sem negar a si mesmo. Não tem. O evangelho é cruz, é sacrifício, isso não muda, é a palavra. Se Jesus, é o que a gente fala, poxa, se Deus crucificou o filho dele, não vai crucificar os homens pecadores? Né? Fala lá em Hebreus. Então, mas no contexto geral, né, o que mais me chama a atenção, né, é assim, que quando a gente, mais uma vez, repetitivo, né, quando a gente entende a história da humanidade, quando a gente olha para trás
e ver tudo o que aconteceu, e a gente vê hoje a igreja, o que está acontecendo em muitas igrejas, Roberto, o que nos faz? Nos faz buscar uma igreja verdadeira e defender essa igreja, né? Existe falhas? Existe. Não existe igreja perfeita na Terra. Isso não existe. Mas, no mínimo, o que se espera é que a igreja diga, olha, gente, a autoridade aqui na igreja é a palavra de Deus. Isso é o mínimo. Olha, todos nós aqui estamos submissos a Cristo, a palavra. Ou seja, as 5 solas, elas têm que ser pregadas lá no altar. Olha, aqui quem comanda as 5 solas, que nós concordamos. Só Cristo, glória só para Deus, a graça, e tudo isto vai fazer você obedecer a Cristo, dizendo que quem quiser vir a mim, após mim, pegue a cruz e siga-me. É matar o eu, não roubar a glória de Deus. Eu costumo dizer assim, muita gente na igreja, né, estou falando na igreja em geral, trabalha e pensa assim, fala assim, é para Deus, mas é nada, é para a pessoa. A gente vê isso, a gente sabe quem usa a glória de Deus e quem não usa, né? Mas o fato de existir esses erros, o que não pode existir em nós é aceitar, é concordar. Pode ter o erro, mas não pode ter nossa concordância. É igual ao pecado. Eu posso pecar, mas eu não posso aceitar o pecado. Eu não quero pecar, eu não vou pecar, não gosto do pecado, eu não vou pecar. Posso pecar, mas eu não quero, não gosto, não vou. Pois não, Roberto? A palavra, ela traz mais ou menos isso, né, pastor? Ela não garante que o cristão, que o salvo, ele está imune, está isento ao pecado. Mas ela deixa claro que ele jamais vai se conformar com o seu pecado. Exatamente. Você não pode aceitar, você não pode conformar, não aceita. Então, por isso que eu prego sempre, a igreja tem que ser santa, eu quero a igreja santa, de Jesus quer a igreja santa, não é porque eu sou melhor, a igreja é santa. Quem não quer santidade não tem parte com Deus, né? Então, irmãos, eu acho que esse livro, né, esse é fantástico, é impactante, né? Às vezes a gente fica meio parado assim e a gente fica pensando, meu Deus, como que a tua igreja, a igreja santa, a igreja de Cristo, com princípios tão claros como Jesus disse, né? Como que uma igreja que se diz cristã pode ser tão, como é que eu posso dizer, né? Tão deturpada, tão explorada, tão negligenciada. Como que uma igreja de Cristo pode ser tão abominável? E se você for olhar hoje, Roberto, tem igrejas com pastoras lésbicas, né, gays. Como que pode um negócio desse ser aceito como igreja cristã? Pode falar, Luciana. Abriu agora em São Paulo uma igreja trans. Então, aí você fala assim, e são todos considerados evangélicos, né? E aí você fala, como é que pode? Oi, Manu, pode falar, querida. Pastor, quando eu era adolescente, eu fui num chá de mulheres com a minha mãe e a minha irmã, da Adonep. Não sei se o senhor lembra dessa associação. Lembro. Né? E veio uma pregadora que na época era a sensação, né? Tipo Helena Tanuri hoje em dia, era a sensação. Ela chama Lana Holder. Ah, eu Acho que os irmãos conheço. conhecem, né? Que abriu agora a igreja com a esposa. E na época ela veio testemunhar que ela havia sido liberta do homossexualismo. Mas ela tinha todo um perfil ainda de uma pessoa que não é liberta. O falar, o andar, o se vestir, nós víamos, né? Era nítido que ela testemunhava algo que ela não vivia. E passou-se alguns anos e ela assumiu, né? Novamente, falou que era uma mentira, que ela nunca tinha sido liberta, que o homossexualismo não há libertação. E abriu uma igreja, acho que em São Paulo ela tem, né? Com a mulher. Casaram e cuidam de pessoas que querem seguir a bissexualidade. Então, Com aprovação e louvores, igual na nossa igreja. Um terror.
tomam Santa Ceia, todos assim em união, né? Que não são casais, em união do mesmo sexo. Uma nojeira. Então, aí, né, Manu, vamos analisar uma análise simples, né, desse século XXI que nós estamos vivendo, né? Se você for olhar a igreja no mundo hoje, quantas igrejas heréticas não existem? Quanta bagunça, quanta gente explorando e mentindo, né? Então, a igreja, ela só não quebra a igreja de Cristo, né? Porque é profético, né? O inferno não vai prevalecer, né? Mas é assustador. E aí, né, a gente fica impactado, né? A gente fica triste, a gente fica impactado, a gente fica. Eu costumo dizer, sabe, aqueles que querem levar uma igreja séria, uma igreja santa, sofrem muito hoje. Sofre Verdade. muito, sofre dentro da igreja. A Por gente é quê? tido como chato, como João É, Batista, né? não, quando eu falo, gente, tinha gente já querendo me matar. Não, o pastor só prega pancada, o pastor só prega exortação, porque o pastor. Como que eu vou pregar outra coisa se o pecado está tão vivo dentro da igreja, né? Então, é E como que a difícil. gente vai levar, pastor? A gente que traz a palavra para a igreja, pela misericórdia de Deus. Como a gente vai trazer uma palavra de vitória em meio a uma pandemia, em meio a um tempo de arrependimento do povo? Não tem jeito, né? Não tem como. Não tem como. Por isso que eu falo, olha, o sonho do pastor é que você já pensou se toda a nossa igreja estudasse teologia e estivesse debatendo aqui, gente? Que coisa gostosa que ia ser, né? Hoje, quando a gente prega contra o pecado, a turma fala que a gente é radical, né? Pô, o pastor é radical. O pastor, não, então é complicado, né? Mas eu louvo a Deus assim, porque tem pessoas estudando teologia e a gente tem as 5 solas, né? Eu sempre falo, a palavra de Deus é soberana, né? E não pode ser diferente, né? Não tem como ser diferente, né? Mas, pois não, Roberto? Fala um pouquinho alto, porque está gravando, sua voz tem saído baixinho. Ô, pastor, só a respeito dessa igreja nova aí que a gente estava comentando, com mais esse absurdo no púlpito, seria isso o reflexo da permissividade que foi se infiltrando nas igrejas, talvez até com o pretexto de que os fins justificam os meios, e a gente chegou nesse absurdo que estamos hoje? Eu acho que sim, eu acho que faz parte, né? Eu acho que eu acho que a própria teologia da prosperidade, ela foi uma coisa muito ruim, né? Não que Deus não dê prosperidade, eu creio num Deus que dá prosperidade, Deus me prosperou, eu creio nisso, né? Mas a maneira como o evangelho veio, pondo coisas na frente de Deus, isso foi uma coisa muito ruim para o evangelho. A teoria da prosperidade atual, ela trocou prosperidade financeira pela prosperidade. Ela foi substituída pela teologia coaching. É, Hoje seria a prosperidade emocional, é. vamos falar assim. Até a cura. Eu creio no Deus que cura. Eu creio, claro, Deus é o mesmo. Mas a maneira também como foi pregado a cura, isso tudo atrapalha o evangelho, né? Porque o evangelho é cruz. Tem um louvor bonito da Ana Paula, né? Fala, ainda existe uma cruz. Muito bonita a letra. Pois não, Helena? Eu acho também, pastor, que assim, a pior parte, que eu acho que é cruel, né? Faz com que as pessoas daquelas denominações elas acham que elas estão sendo punidas porque às vezes não receberam a cura, porque às vezes não veio a riqueza que foi prometida, né? Então, assim, ao invés da pessoa encontrar conforto
né, no Espírito Santo, às vezes num momento tão difícil, ela se afasta mais ainda, porque foi vendido para ela a ideia que, né, a cura iria acontecer, se ela orasse, se ela pedisse, aconteceria, né? Então é até cruel, eu acho. Uma coisa que eu tenho pregado, eu não gosto de pregar, mas vocês viram na igreja, é pregar, olha, eu acho que a primeira vez que eu preguei sobre Malaquias 3, porque quando eu falo do dízimo, você sabe disso, você é da igreja, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado muito a nossa igreja é uma igreja que tem os recursos necessários, mas quando eu falo do dízimo, eu vou contar um caso para vocês aqui. Tem um casal que a gente ama muito em Cristo, e esse casal vive em dificuldade financeira. Semana passada, a esposa ligou desesperada: pastor, o meu marido, ele está inquieto, ele está muito nervoso, pastor, ele está a ponto de ser despejado, o comércio dele está mal, está quebrado, pastor, ora por Deus, ora para Deus abençoar, abrir a porta, abre... Mas, querido, cá entre nós, eu nunca vi eles ofertando nem dizimando. Dizimistas não são. Então, às vezes você pensa assim: pastor, o senhor está querendo dinheiro? Não, gente, não. É que o dízimo é espiritual. Quando você tem saúde, você trabalha, e você não tem alegria de dar a sua primícia para Deus, como que Deus é importante para você? Né? Então, eu quero que você pense nisso, não é pelo dinheiro. E, olha, você me conhece. É um princípio, e quando você lê, quando você estuda os princípios bíblicos, quando você vê o sacrifício, gente, com todo o meu coração, eu não tenho por que ser diferente. Eu estou falando que é o princípio. Pois não, Helena? Prometo que é a última vez que eu vou falar hoje. Não, gente, pode ficar em paz, a gente já está fazendo um resumo. O senhor falou aí do dízimo, e aí eu queria aproveitar e dar meu testemunho. Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade, né, em ouvir falar do dízimo. Acho que até já comentei com vocês aqui, por eu ser de um lar que meus pais, né, meus avós sempre falaram que era para dar dinheiro para a igreja. Eu nunca entendi, eu não entendi o que era dízimo há 2 anos atrás, né? E assim, aqui, né, na minha casa, Deus sempre abençoou a gente, então a gente sempre teve renda, mas faltava. Chegou ao ponto de faltar a feira, mesmo a gente com uma renda que muitas famílias falavam: meu Deus, como que vocês conseguem gastar? Mas aparecia tanta dívida, a gente tinha tanto problema em casa, que a gente passou por situações da gente não ter a cesta básica, de não ter... eu lembro que teve uma vez que a Carol ficou doente, e aí mesmo ela tendo plano de saúde, eu levei ela no posto público, porque eu sabia que lá eu ia ganhar um remédio, né? E aí, quando a gente passou por tudo isso, aí eu comecei depois, né, conheci, né, Jesus realmente, comecei a ofertar. E é engraçado que de lá para cá, a minha renda e a renda do meu marido só diminuiu. Mas nunca faltou. Amém. Nunca faltou. Hoje a gente ganha muito menos do que a gente ganhava, mas nunca faltou em casa. Nunca faltou alimento. Eu também tô falando, porque olha que quer participar. Que glória. Então... Que benção. Mas antes eu vou dar oportunidade, mas eu quero só falar, eu já falei meu testemunho, mas é rapidinho, né? Quando eu era criança, eu comecei a ir na igreja, né? Na igreja matriz na época, eu ia a pé. Eu ia a pé para a igreja e eu pegava as moedinhas e eu levava na igreja. Eu era alegria, eu era criança. E eu era muito pobre, minha família é muito pobre, né? E Deus, a vida, onde eu cheguei hoje, o salário que eu cheguei profissionalmente, eu nunca imaginava que eu ia chegar. E quando eu olho para a minha vida, para o meu passado, eu já falei isso, né? Eu penso assim, desculpa a expressão chula, cara, eu sou fera. Eu sou fera onde eu cheguei. Ou eu não sou fera. Deus é comigo. Porque eu não tinha capacidade de chegar onde eu cheguei. Então, eu nunca dei moedinha ou alguma coisa porque eu queria dinheiro. Claro que não. É porque eu amava Deus.
Eu queria fazer alguma coisa para Deus, né? E Deus me abençoou muito. Então, dizer que Deus não prospera é mentira. Eu sou prova de que Deus me prosperou. Não que eu fui por causa de dinheiro, jamais. Mas eu sou prova disso. Agora, quando eu coloco, eu já preguei, a gente não vai pregar, né? A gente não vai falar, mas eu só quero que você lembre que aquela viúva, quando ela deu do sustento, ela deu do dinheiro da água dela, da força, era do sustento. E Jesus podia falar, viúva, você não precisa deixar, não, leve embora, porque você é pobre, tem muito rico aqui. Mas Jesus, ele não tem autoridade para tirar aquele dinheiro e devolver para a viúva. Ele não tem autoridade, porque é uma coisa dela com Deus. Nem Jesus tinha direito. Eu já falei isso, mas eu posso explicar um dia melhor sobre dízimo, né? Não é um assunto hoje, só para a gente entrou nesse assunto, para mostrar o quê? O Roberto falou o seguinte, é difícil o crente entender que o evangelho é entrega, é dar a Deus a honra, a glória, o louvor, independente do que Deus vai fazer. Não tem aquele louvor? Se Deus fizer, Deus é Deus. Se Deus não fizer, Deus é Deus. Independente, eu amo a Deus, eu quero entregar o meu melhor para Deus, ponto. Independente. Tá bom, queridos? Alguém quer falar? A gente já está fechando já a matéria. Antônio, pois não, querido? O seu microfone está fechado. Agora sim. Essa aula de história sobre a igreja, certo. Eu sempre falo que todos nós cristãos que começaste a aceitar Jesus, já deveria fazer a EBD. É verdade. Porque a gente não sabe, hoje que eu estou aprendendo sobre a igreja, né? Eu já fez 5 anos agora, em novembro, que eu fui batizado, né? Então, eu estou aprendendo muito sobre a igreja. Eu fiquei só escutando, né, com esses pessoal que são muito sábios aí. E eu queria agradecer a todos aí pela sabedoria, e eu estou aprendendo um pouco. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz, viu, Antônio? Eu vejo assim, né? Deus não obriga ninguém a saber, ou Deus não obriga ninguém a ter o conhecimento, ele obriga a pessoa a querer saber, né? Tudo que Deus, o Pai, espera é que o filho tenha interesse pelas coisas do reino, né? Interesse em aprender a palavra, igual você falou, frequentar a EBD, frequentar o culto, né? É isso que Deus quer, né? Deus ensina todo mundo que busca, né? Quem busca, Deus mostra, Deus ensina, né? Mas eu fico feliz de você estar aprendendo, e assim, igual, Antônio, quando a pessoa não sabe, ela fica com o pé atrás, né? Porque ela fica desconfiada, aquele ali falou uma coisa, aquele fala outra, mas a pessoa fica desconfiada, porque ela pensa assim, eu não sei quem está com a razão, né? Mas quando você estuda, o próprio Deus vai te mostrando. Pode sim, Luciana. A Luciana quer fazer uma pergunta? Dá para me ouvir bem? Agora sim. Tá. O senhor mencionou no culto sobre o batismo, né? Deixa eu colocar minha pergunta direitinho aqui para não confundir. Que quando a pessoa é batizada, o nome dela vai para o livro da vida. Sim. Mas a Bíblia fala que o nome já está no livro da vida antes da existência do mundo. Não. Qual que o senhor faz para o batismo do livro da vida? Aí você tem que tomar cuidado com o calvinismo. O calvinismo, eles acreditam na predestinação. O que eles acreditam, né? Que quem tem que ser salvo, Luciana, já está definido. Mas nós não concordamos com o calvinismo. Aí você pergunta, pastor, mas lá fala em alguns textos que desde o fundo Deus já conhece o ser humano, desde a barriga até desde os ossos, que lá... Bom, existem várias interpretações na hermenêutica, mas nós não cremos que... porque seria injusto pensar o seguinte, poxa, eles chegam a dizer o seguinte, olha, se o Paulo vai ser salvo, uma hora ele vai entregar a vida para Jesus, ele vai para o céu, já está escrito. Então, independente do que ele faz. E a Bíblia é muito clara que a pessoa perde a salvação, né?
A pessoa não perseverou, ela perde a salvação. Então, é só tomar cuidado, existem várias leituras e várias interpretações para não chegar na linha de pensamento do calvinista, do pré-determinismo. As pessoas já são salvas, já escolhidas anteriormente. Não sei se eu consegui responder para você, Luciana. Se eu não conseguir, pode... É a parte, a ligação do livro da vida com o batismo. É esse que é... Não, o livro da vida é assim. A Bíblia fala lá em Apocalipse, em várias posições, que existe um livro dos salvos. O nome de quem é salvo está escrito no livro do Cordeiro. E a Bíblia também fala, Luciana, que a pessoa ela passa a ser salva após o batismo. Porque o batismo, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Isso implica em dizer que a salvação ela vem após o batismo, a não ser o caso daquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus e não tiveram tempo de ser batizado. Aí tudo bem, mas aí não é uma rebeldia. Uma coisa é, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu vou descer as águas domingo que vem. Aí o Senhor volta hoje. Deus já considera no seu coração aquela pessoa como batizada, como salva, porque ela já decidiu por Jesus e já decidiu pelo batismo. Agora, aquelas pessoas que dizem o seguinte, não, eu recebi Jesus, mas eu não estou pronto para ser batizada. Ela não está salva ainda, porque ela está recusando descer as águas do batismo. E aí Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, eu vejo assim, quem crê deve obedecer às ordens de Jesus, né? Quem crê deve obedecer. Então, por que uma pessoa não seria batizada? Por rebeldia. Eu não consigo entender outra coisa. Eu não estou preparado, mas tem que estar preparado, você tem que crer. Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Não sei se eu consegui te responder, mas vamos ouvir o Beto. Pastor, ainda sobre essa questão do livro da vida, a Bíblia também fala de ser riscado o nome do livro. Sim, perfeito. A pessoa perde a salvação, sim, Beto. Não, isso é fato, isso não tem dúvida. Então, o escrever, o nome estar no livro da vida é uma coisa, digamos que a salvação não vem pelas nossas obras. Sim, pela fé. Mas a perdição pode vir. Sim. Não quer dizer que todo mundo que foi batizado vai ser salvo de forma nenhuma. Isso não tem respaldo nenhum. Não é porque foi batizado que está lá no livro, sim. Se Jesus voltar ali, a pessoa foi batizada, está com o coração contrito, se arrependeu, desceu as águas, ele está puro ali, naquele minuto. Mas aí ele tem um processo. E pode se perder, sim. Em Êxodo 32, versículo 33, o próprio Deus fala, né? Então o Senhor respondeu a Moisés, sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Perfeito. É o que eu falo sempre. O cristianismo é uma caminhada, né? Eu falo do meu genro, né? O meu genro, o Vitor, né? Que vocês conhecem, ele queria fazer medicina. E você sabe que para passar em medicina é muito duro, né? E aí ele ficou para repetir, não conseguiu, ficou 2 anos, aí tentou no terceiro, falou, se você não passar, você vai continuar? Ele falou, é o que eu quero, tal. Aí passou na faculdade de medicina, foi uma festa, uma alegria maravilhosa, comemoramos, mas eu pergunto para você, ele já é médico? Hein? Não, ele apenas passou, mas é uma vitória. Agora, ser médico requer mais 5 anos, depois mais 2, depois mais experiência. Então, passar no vestibular, por que quando passa no vestibular faz uma festona? Porque é muito difícil entrar e é uma comemoração, sim. Mas a pessoa passou, já está formada? Que isso? Falta muita coisa. Então, o batismo é a mesma coisa, é uma vitória.
Glória a Deus, a pessoa se rendeu, se arrependeu, entregou a vida, desceu as águas. Glória a Deus! Agora, tem que continuar. Manu, pode falar, querido. Rapidamente, pastor, Davi, em Salmos 69, versículo 27, ele clama por justiça da parte de Deus. E ele diz assim na oração dele: sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo. Ele não quer compartilhar da salvação aqueles que não servem e não seguem o Senhor. Não, com certeza há uma diferença entre quem serve e não serve. A pessoa entra, mas ela pode sair do livro da vida a O qualquer livro momento. existe sim, mas o livro é um livro, eu creio que analisado até o último fôlego de vida desse ser humano, né? Isso, Será correto. analisado obras até quando a alma sair do corpo e aí acabou. Aí tá lá, tá ou não tá, né? É isso Só aí. citando a citação Davi. da Lu, tá? Bacana, bacana. Mas é isso mesmo. Pois não, Lu? Depois acho que é o Antônio que levantou a mão. Inácio, a pessoa já está ali, antes da fundação do mundo, com o nome no livro e aí depois ser riscada? Risca, sim. Desde Deus conhece o nosso coração, o nosso destino, mas há uma diferença entre Deus conhecer pela sua onisciência e há uma diferença entre Deus definir. Uma coisa é, Deus sendo onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai ser salvo. Mas isso não quer dizer que ele já determinou quem vai salvar. É diferente. Onisciência, ele sabe tudo. Deus não é enganado, Deus não é passado para trás, Deus sabe tudo. Onisciência é uma coisa. Agora, interferir, não, são coisas distintas. Eu acho que foi o Moacir que levantou a mão. Se foi, está o microfone fechado, viu? Bom, eu acho que não, acho que ele não está ouvindo. Bom, então, viu, Luciano, só para pensar, uma coisa é Deus ser onisciente, ele sabe tudo. Outra coisa é Deus já interferir. Então, eu não acredito na salvação, como é que é, dos calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre, não acredito, e acho que é pernicioso, é ruim para o evangelho, porque isso pode fazer com que você não queira mais pregar, porque você já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, então não tem sentido de pregar. Aí as pessoas dão uma resposta mais cabeluda ainda, não, tem que pregar, mas a pessoa já sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Aí você vai entrar talvez numa heresia de dizer que Judas não teve culpa, porque ele já era para ele trair Jesus, você vai entrar numa confusão teológica e vai acabar saindo fora da palavra. Sem contar que isso dá muito a margem àquele entendimento de que não se perde a salvação, né? Exatamente. Aí você vai entrar numa outra confusão e vai acabar perdendo a fé. Essa é a parte vamos falar assim, a parte que eu mais acho que eu mais divirjo do calvinismo é isso. Apesar de entendê-los em certos aspectos, nesse ponto em específico é totalmente fora. Não, e quando você conhece Deus, a santidade, a justiça e o amor, você não cabe esse tipo de linha. Não cabe. Não cabe. O evangelho, ele é muito perfeito. Quando você conhece o amor de Deus, ele doar o filho dele numa cruz, o perdão e a misericórdia de Deus, não cabe esse tipo de linha. Não cabe. Eu sou totalmente contra Calvino nessa linha, abomino, não defendo e critico. Sou totalmente contra. Alguém Meu levantou? pastor, Pois não, Marcelo. Então, essa polêmica aí, né? Eu lembrei de uma coisa agora. Um amigo que trabalha comigo na oficina lá, ele é presbiteriano, né? E sempre reclamando que estava ruim, que a esposa brigando, discussão, né? Só que, né, eu falei, mas Heber, você é cristão, você segue a palavra de Deus, e você não compreende a respeito sobre o Salmo 1, Salmo 1, não sentar na mesa dos escarnecedores, né? E assim,
vivia no Clube Pirassununga, no shopping de sexta-feira, né, pastor? Vivia... Então, assim, aí até que um dia que o bicho pegou de acordo mesmo, né? A respeito da esposa, queria largar, separar, né? E aí foi que ele passou, e eu sempre falando a respeito disso para ele, né? Heber, tem que ter santidade, nós que somos cristãos, o inimigo está ao nosso derredor, não podemos dar brecha, a gente não pode dar uma brecha, a brecha é uma trinca na parede, pastor. Então, assim, da forma que aconteceu, foi aí que houve um despertar nele, né? E hoje ele mudou muito, né? Faz 5 anos que a gente trabalha junto lá na oficina, né? A gente divide o mesmo espaço, a gente não é sócio. Nós dividimos só o espaço físico, né? E eu sempre falo, Heber, a gente tem que vigiar, irmão. A gente tem que vigiar porque o tempo todo o dragão, o leão o dragão quer pegar a gente, né? O inimigo quer pegar a gente, de todo jeito. Então, foi daí que ele passou a entender, né? Como a Lu falou a respeito aí também, o irmão Beto também está falando, né? O senhor está falando, falou do dízimo. A pessoa sempre estava reclamando que nunca tinha nada, mas também nunca deu nada, nunca fez nada, nunca fez nada. Né? Então né? Então é complicado, né, pastor? É verdade. Mas é isso daí. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Mas é assim, olha. Quando você conhece Jesus, quando você conhece Deus, quando você é batizado com o Espírito Santo, você sente o Espírito dentro de você, de Deus. E eu posso garantir para vocês uma coisa: quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem o temor, o amor, quando você tem intimidade com Deus, você tem algumas revelações de Deus. Você tem uma certeza de algumas coisas. Muitas vezes eu consigo ver Deus comigo. Não estou falando heresia, não. Estou falando de intimidade, de amor, de choro, da presença de Deus. E nessas horas, esse tipo de dúvida na minha cabeça é muito claro, muito tranquilo. Não tenho medo nenhum de defender que nós devemos amar as pessoas como Cristo nos amou, a ponto de dar a vida por elas e lutar pela salvação de todas. E amá-las como Cristo nos amou. E isto encaixa com o evangelho pregado por Jesus e encaixa com João 3,16. Quando você vê João 3,16, quando você vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus, você entende que claramente ele quer salvar toda a humanidade, mas que precisa ter uma entrega. A pessoa precisa ter uma comunhão com Deus. Eu falo com a Manu, fala no culto das mulheres, Manu. Se não tiver vida com Deus, se não tiver compromisso com Deus, se não tiver entrega, se não tiver santidade, não tem Deus. Tem que ter essa entrega, essa adoração. Eu brinco, né, na igreja, você sabe disso, eu falo, você não tem que gostar de Deus. Gostar, você gosta da rosa, de um cachorro-quente, você gosta você tem que adorar. Adorar é você se humilhar, se entregar, dobrar o joelho e fazer, e ter o seu maior na tua vida. Isso é muito claro. Então, essa questão da salvação, a gente tem que lutar por cada alma. O preço que foi pago na cruz é muito alto. Então, nós temos que, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, lutar para que todo mundo seja salvo. E isso nós devemos fazer. Por isso, a nossa igreja investe muito em estudo, paga teologia para quem não tem dinheiro,
distribuímos mais de 500 Bíblias, vamos para a rádio, vamos para a televisão, tem que pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo é que vai convencer, sabemos disso, né? Mas Jesus está voltando. Então, enquanto tem tempo, vamos pregar o Evangelho, né? Então, eu acho que nessa linha fica muito claro que a gente tem que ganhar as almas e tem que batizar, porque Jesus ordenou. Agora, a pessoa perde a salvação se ela não continuar no caminho. Por isso que está escrito que muitos lá no inferno vão chamar: Senhor, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós curamos no teu nome, nós libertamos no teu nome. Jesus vai falar o quê? Não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, tem que ser santo, 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 santo. Não tem outro jeito. Quer adorar a Deus? Tem que ser santo, né? É aquilo que a gente falou, né? A gente ainda é pecador, a gente está na carne, está no mundo, mas a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Eu quero uma igreja santa, 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 santa. Jamais eu posso admitir, não, todo mundo peca, a gente também peca. Não, 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 eu não quero. Eu não gosto do pecado, eu detesto o pecado, eu não quero pecar, eu quero ser santo, eu quero ser inteiro com Deus. Esse tem que ser o nosso desejo, nosso coração. Amém? Mais alguém quer falar para a gente fechar? Pode falar, Moacir, você abriu? Fechou? Tem os famosos crentes 3S, né, pastor? Sentado, seguro e salvo. Mas assim, gente, é bom a gente tirar as dúvidas, é bom a gente perguntar mesmo, eu acho que é para isso que tem o curso, né? A gente debater, ouvir opiniões e no fim, a gente cresce, a gente aprende, né? E é maravilhoso, Deus é maravilhoso, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo a palavra, nossa, eu sou apaixonado, gente, por a palavra, eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado por pregar a palavra de Deus. Sabe, a minha vontade era viver 24 horas falando de Jesus, né? Mas a gente ainda tem outras coisas ainda, né? A gente tem que comer, beber, dormir, tem que cuidar das coisas, né? Mas um dia a gente vai estar direto lá com ele, né? Era isso que eu ia falar. Por enquanto, pastor. Por enquanto. Por enquanto, nós temos que dividir a atenção e o tempo. É isso aí. Por enquanto a gente vai engolindo sapo aqui, divide ali, né? Mas... Dá atenção para a esposa, né, pastor? Claro. Eu fico pensando, eu falo, o pastor tem que arranjar tempo para a esposa, gente. O pastor trabalha tanto. Eu tenho uma notícia boa, Helena. Minha filhona vai vir essa semana. Ô, Glória. Glória a Deus. Ô, glória a Deus. A gente já está rindo sozinha. Você me vê rindo sozinha. A filha do pastor está chegando. Mas Glória a Deus. É verdade. Mas, gente, é assim, olha, para a gente ir finalizando, né? O sonho meu é que todo mundo estudasse a palavra de Deus. Já pensou, gente? Quando Deus me deu o ministério, Deus deu uma visão para mim daquela escola de profetas de Eliseu, sabe? Uma igreja que estuda e para se parecer mais com Jesus, né? Porque não é estudar a letra que mata, né? Não é estudar a teologia que te afasta de Deus, não. Estudar a teologia que te faz parecido com Jesus, né? E se a gente tivesse todo mundo estudando com esse mesmo desejo, com essa mesma vontade, com essa mesma perseverança, você já pensou que igreja que ia ser a nossa ia pegar fogo, gente, né? E quando um pecador entrasse na igreja, ele ia sair correndo de vergonha, a não ser que ele quisesse mudar de vida, né? Senão ele não ia ficar. A gente tem que ter uma igreja onde o pecador tenha vergonha de ficar, não onde ele se sente bem. O porco não pode se sentir bem num lugar limpo, a não ser que ele queira mudança. Aí sim, mas se ele não quiser mudança, aí ele tem que sair fora. Legal, Luciana, mas o duro é o crente ir, né? Na EBD não ia. Bom, mas a ideia é boa, não tenha dúvida. Mas a gente espera, Luciana, que essas questões todas sejam assim, batidas na teologia, né? Hoje a nossa teologia é a nossa EBD maior, vamos chamar assim, né? E eu hoje também, né, estou publicando alguns vídeos sobre doutrina bíblica, né, para colocar aí para o grupo, e aí a gente vai crescendo. Queridos, mas olha, eu fico muito feliz com vocês, com a igreja estudando teologia,
Eu amo estudar e fico feliz demais. E saber que as 5 solas são soberanas, né? Jesus é soberano na igreja, a palavra de Deus é soberana. Mais uma vez, que é o que nós falamos, a gente pode errar, mas a gente não pode querer errar jamais, a gente tem que querer ser santo, né? E aí, no sábado, então, às 15 horas, tá? A gente vai tentar fechar a unidade 4, e na outro sábado, acho que é dia 12, um presente para os namorados, aí a gente tem revisão e prova, tá bom? E eu acho que é uma matéria muito, bastante coisas, né? Mas a gente, você viu que a gente não está tendo mais moleza, né? A outra foi hermenêutica, né? Não, hermenêutica. Agora a história da igreja. Depois o outro livro é heresias. Você viu que não está dando tempo para a gente respirar, não, né? E muita informação, mas assim, maravilhoso, né? A gente vai ter muita coisa bacana ainda para a gente discutir, tá bom, queridos? Podemos entregar nosso estudo de hoje? Podemos, né? Amém. Amém, pastor. Amém. Então vamos agradecer a Deus. E lembrando que essa aula de hoje está gravada, amanhã a Lu, nossa técnica de TI, aí ela põe lá no YouTube, põe no app da igreja, né? E aí pode se ouvir, quem não ouviu, e quem quiser ouvir de novo também, fica à vontade. Querido Deus, muito obrigado, Deus, por cada aluno, aluna. Meu Deus, obrigado pelo interesse à tua santa palavra. E nós, Pai, olhando para trás, chegamos a ficar tristes, Senhor. Chegamos a ver tantas heresias, Senhor, tantos erros, e ficamos pensando, Senhor, se tivéssemos vivido naquela época, será que teríamos participado de tanta barbaridade? Mas e hoje, Deus? Hoje, será que nós estamos te agradando e fazendo o que a tua palavra diz? Querido Deus, nós queremos fazer o que é certo, Senhor. Nós queremos fazer a tua palavra genuína, Senhor. É verdade que muitas coisas o Senhor não revelou para nós ainda. É verdade que muitas coisas nós não sabemos. Mas, Deus, nós sabemos de uma coisa, que nós não queremos fazer nada contrário à tua palavra. Nós queremos ser aprovado por ti em tudo, Pai. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, ministrando conhecimento, até, Pai, para que possamos ensinar a tua palavra a outras pessoas e defender o teu evangelho genuíno, pelo qual Jesus morreu, e nós também morreremos defendendo quando chegar a nossa hora. Mas eu peço que o Senhor esteja conosco, dando sabedoria do céu, e que teu nome seja honrado e glorificado, e nós, como igreja, sejamos edificados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, então. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor. A paz, queridos. Tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém, uma boa noite, um bom descanso a todos, a paz. A paz, amém. Deus abençoe, amados.